Olá, bem-vindo aqui a um novo tutorial de iniciação ao Blender. Neste tutorial eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Extrude Individual, Subdivide e a Loop Cut. Vimos no tutorial anterior o que é a ferramenta Extrude, sua importância no processo de modelação. Ela é uma ferramenta, assim como essas que eu vou apresentar hoje, que são ferramentas específicas para trabalhar com a malha do objeto. O que isso quer dizer? Bem, aqui na nossa tela de apresentação, quando nos deparamos com o Object-Mode, que é o padrão de tela que aparece quando o Blender carrega, a Tool Shelf, que é essa barra lateral esquerda, ela apresenta uma informação aqui da sua barra chamada Object Tools. Essa barra ela traz algumas ferramentas, que são ferramentas específicas para serem trabalhadas durante o nosso processo aqui junto ao objeto como um todo. Ou seja, então são as ferramentas que eu posso aplicar ao objeto. Por isso chama-se Object Tools, ferramenta de objeto. Para eu funcionar com o trabalho que me permita funcionar, as ações na malha do objeto, o que é a malha do objeto? São aqueles subobjetos que, constituídos, formam a anatomia desse objeto exemplo, que é o cubo, que está aqui na área principal, traz em termos de visual. Então, quais são os subobjetos? São as vértices, são as arestas e são as faces dos subobjetos. Aqui já vimos que no Object-Mode não temos como funcionar. Então, temos que mudar o nosso modo de trabalho para um modo chamado Edit Mode. E, para isso, eu uso a tecla Tab, ou aqui embaixo, na caixinha de seleção de modos, eu utilizo a opção Edit Mode. Quando eu clico sobre essa opção, repare que eu passo a trabalhar agora com a malha do objeto. É evidente que a minha Tool Shelf aqui já não tem mais o nome Object Tools, e sim o nome Mesh Tools, ou seja, todas as ferramentas disponíveis aqui na parte inferior são ferramentas específicas para atuarem junto à malha do objeto. Novamente, vértices, arestas e faces. Vamos começar a entender um pouquinho essas ferramentas aqui do nosso tutorial. Vou dar um zoom com o rolamento do mouse para cima. Vimos em tutoriais anteriores que para eu trabalhar com um subobjeto, eu tenho uma opção de selecionar aqui nessas caixas na parte inferior, ok? O modo Vertex Select, o modo Edge Select, que são as arestas, e o modo Face Select, que são as faces. Posso também usar o Ctrl Tab para abrir o menu Mesh Select Mode, que também me permite selecionar qualquer um dos subobjetos para trabalhar. No meu caso, para explicar sobre o Extrude Individual, vou utilizar o modo Face. Com o modo Face acionado, eu posso trabalhar agora com as faces do objeto. Repare que, quando eu seleciono uma face do objeto, vou selecionar a parte superior, que é a face aqui. Eu posso usar meu manipulador para puxar, através do manipulador Grab, que é o Translate também, essa face, e no momento que eu puxo ela, as arestas que compõem, e as vértices vêm junto. Eu deformo o objeto, mas o objeto continua sendo esse aqui, sem ter nenhuma subdivisão. A ferramenta Extrude aí que nós vimos no tutorial anterior, quando acionada com a tecla E, eu posso puxar, mas crio um novo segmento no objeto. Apesar de ser o mesmo objeto, ele agora compõe-se com dois segmentos, o cubo de baixo e o cubo de cima. Vou dar o Ctrl Z para desfazer a ação. Quando eu aciono a ferramenta E de Extrude, ela é automaticamente ativa. Para sair, eu não posso sair com S nem com o botão direito. Eu dou o E, ela continua aqui. Se eu der o S com o botão direito, apesar de ter voltado a ação, mas ela, quando eu puxar o manipulador, repare que ela permanece aqui ainda ativa. Então, para poder eu realmente sair da ação da ferramenta Extrude, eu uso o Ctrl Z para voltar à ação anterior. Agora, ela já não mais faz a ação. Bem, vimos também que eu posso, quando eu seleciono uma face, com meus manipuladores de rotação, de escala e de deslocamento, se eu teco a tecla S, eu faço a escala, a partir do ponto em que se encontra o manipulador. Esse ponto ele pode ser visualizado através aqui, da caixinha ponto pivô, que é o pivô point. O padrão median point, então o manipulador é colocado bem no centro do subobjeto selecionado. Então, quando eu fizer
a escala, o direcionamento da escala vai ser no sentido daquele manipulador. Se eu colocar meu manipulador no elemento ativo, que é o último, vai permanecer porque eu só tenho a face selecionada. Mas se eu clicar aqui na opção de vértice, se eu selecionar esse vértice, esse e esse com shift pressionado, o último vértice que eu selecionei foi esse. Então, quando eu usar a opção Pivot Point para ativar elemento, o transformador se posiciona no último vértice selecionado. Quando eu dou a tecla S de escala, ó, eu escalono os demais vértices em direção àquele vértice que ali aparece. Ok? Então, vimos aqui os efeitos de manipulação. Vamos entender agora os efeitos da ferramenta Extrude. Vou voltar aqui no meu ponto pivô para o Medium Point, que é o padrão, e o meu pivô vem ao meio. E vou mudar aqui para a Face Select, que me permite trabalhar com as faces. Bem, quando eu der o Extrude, eu acionei a ferramenta. Se eu usar qualquer uma das três teclas do eixo, que pode ser Z, X ou Y, eu posso direcionar, né, ou restringir o esticamento dessa face para a direção do eixo que eu digitei. Exemplo, eu vou digitar E, depois digito Z. Então, quando eu der o EZ, eu faço, ó, o Extrude no sentido da direção do eixo Z. Quando eu soltar, pronto, eu fiz o novo segmento. Quando eu for mexer o manipulador, dessa vez, eu já não tenho mais o Extrude. Apenas eu vou movimentar a face como eu fazia com o manipulador normal. Se eu der novamente o Extrude, crio um outro segmento. Olha lá. E assim vou criando, com a ferramenta Extrude, diversos segmentos, selecionando as faces. Digamos, quero selecionar essa aqui na lateral esquerda, vou dar o E no sentido do eixo Y. Então, é Y. Então, puxo, ó, a minha face para cá. Quero selecionar essa daqui, é Y, ok? E aí, vou transformando aquele meu cubo. Isso nós vimos, basicamente, no primeiro tutorial. Vamos agora entender o uso da ferramenta Extrude. Nós não vimos no primeiro tutorial que eu posso usar também, além da tecla E, o uso da caixa lateral esquerda que aqui aparece, que é o Extrude Region. Aqui na Mesh Tools, na opção Edge, eu tenho duas opções de Extrude. Extrude de região, que é o Extrude Region, e o Extrude individual, que eu posso acionar com qualquer dor. O região é esse que nós estamos utilizando e temos a tecla de atalho E para isso. O Extrude individual, nós não temos teclas de atalho. O que é que diferencia uma da outra? Digamos que eu tenha essa forma aqui criada. Eu desejo selecionar esse daqui, essa face aqui. Clico com o Shift, ou seja, clico com o botão direito nessa face. Vou rotacionar segurando o botão do meio do mouse, pressionado. Faço a rotação orbital. Mantenho o Shift pressionado e clico nessa segunda face. Vocês estão vendo que é uma face oposta à outra. Se eu utilizar o Extrude Regional para esse tipo de processo, eu dou a tecla E, ó, eu tenho como fazer, ó, Extrude os dois numa mesma direção. Exemplo 2. Clico aqui nessa face. Se eu der o Extrude normal com a letra E, eu faço a extrusão em direção à face dela. Tá vendo? Mas se eu selecionar uma segunda face, qual direção eu farei a extrusão? Essa ou essa? Se eu clico a tecla E e dou a extrusão, repare, mesmo que eu modifique os eixos, eu não vou conseguir fazer, né, a extrusão dessas faces no direcionamento que elas apontam. Aí vem o uso da ferramenta Extrude individual. Mesmo ela não tendo a tecla de atalho, eu posso clicar aqui, repare que eu tenho as duas faces selecionadas, com a letra E, ó, vou fazer puxando as duas no mesmo sentido. Com o Extrude individual acionado, não. Repare que eu puxo e empurro as faces, né? Puxo para dentro ou empurro para fora as faces no sentido, né, que apontam as faces selecionadas. Quando eu clico a ação, repare que eu fiz o alongamento, criei mais duas subdivisões, que é essa mais essa.
de acordo com a direção em que se encontravam as suas respectivas faces. Então a ferramenta Extrude individual me permite isso. Se eu quiser selecionar essa face aqui e utilizar a ferramenta de escala com a tecla S, eu uso o S, escalono, né, a boca daquela face e vou com a ferramenta Extrude criando. Vou dar um S aqui para aumentar, dou Extrude e vou criando diversas. Se eu quiser dar uma rotação aqui, eu dou nesse sentido, dou Extrude, vou criando formatação diferente aqui, aquele cubo anteriormente posicionado na minha área principal. Posso dar afinamento com a tecla S, posso dar rotação do eixo com a tecla R, posso dar o R, tá vendo aqui? Então vou criando um objeto não identificado aqui na minha área espacial. Se eu quiser utilizar a opção de faces distintas, quiser puxá-las com o Extrude, eu uso o Extrude individual. Clico aqui na ferramenta, aí eu posso puxá-las de forma, puxá-las ou empurrá-las de forma seguindo a direção das faces que se apresentam. Então, vamos dar o Ctrl Z, voltar ao nosso objeto, aquela formatação inicial que era um cubo. Sempre com Ctrl Z, pronto, eu volto todas as ações. Então vimos aí, pessoal, a diferença entre usar a ferramenta Extrude, vejo, com a tecla E, e o Extrude individual que me permite fazer a individualidade da ação. Nós vamos agora conhecer mais uma ferramenta aqui no modo Edit Multi. Vou clicar com a tecla 1 para ver de frente e vou acionar a tecla Z do meu teclado que me permite o mesmo efeito de eu clicar aqui nessa caixinha chamada Viewport Shade, de mudar a visão de sólido, que é essa que vocês estão vendo aí no centro, para a visão Wireframe, que é a visão em forma de aramado do meu objeto. Tecla Z, clicada, eu vejo sólido ou vejo aramado. E aqui também eu posso selecionar. A ferramenta Subdivide é uma outra ferramenta que eu tenho abaixo aqui, da opção Edge, na Mesh Tools, embaixo de Extrude Região e Extrude Individual. A Subdivide ela é uma ferramenta que me permite eu subdividir a malha por um todo dos subobjetos selecionados. Então, se eu selecionar o objeto todo, com a letra B, abro a borda Select, arrasto com o botão esquerdo, selecionei todo o objeto, repare que está todo o objeto selecionado. Se eu der a opção Subdivide, no momento que eu clico a opção, aqui embaixo aparecerão as propriedades que eu posso alterar. Então, quando eu dou Subdivide aqui, meu objeto foi subdividido. Então, aqui em suas propriedades, vou puxar aqui para cima para ficar bem próximo à ferramenta para vocês entenderem. Tá aqui. Aqui eu aciono e aqui vem as propriedades na barra de baixo. Eu tenho aqui o número de cortes. O número de cortes, cada vez que eu aumento, esse objeto aí ele vai sofrendo um monte de cortes, ou seja, vai se transformando em um monte de cubinhos. Apesar que ainda é o mesmo objeto. Esses cubinhos não vão ser cubinhos individuais, vão ser cubinhos pertencentes ao mesmo objeto. Essa ferramenta me permite eu afinar, ou seja, o meu objeto. Então eu torno ele mais maleável. Fica a malha mais fina e eu posso trabalhar com esse subobjeto de formas mais complexas. Então eu tenho também a opção Smoothness. Vou diminuir aqui para 1 para eu entender o Smoothness. E quando eu clico, aqui a opção maior é o número 1. Eu posso segurar com o botão esquerdo, arrastar, e eu vou deformando as subdivisões que eu fiz do objeto. Repare que meu cubo passa a tomar uma forma meio arredondada aqui na área principal. Se eu deixar em 0, clicar aqui. Quando tiver 0, ele fica na forma retangular. Aqui eu tenho a forma do corte, se eu vou querer cortes em formatos de retângulos, que são quadrados ou triangulares. Aqui eu tenho como definir o tipo de corte através das suas pontas, que são as suas córneas. E aqui, nesse fractal, quando eu aumento o valor, repare que eu deformo as subdivisões que eu fiz. Eu dou vou clicar a tecla Z para vocês verem. O objeto fica numa formatação toda deformada. Vou voltar com a tecla 1, tecla Z novamente para voltar a visão. Então, se eu der aqui a opção 0, eu volto à forma padrão. Então, vocês podem usar aqui as propriedades da ferramenta Subdivide para ir testando os efeitos que essas propriedades provocam aqui junto ao objeto. Então, quanto mais eu dividir o objeto, mais maleável ele vai ficar aqui para eu trabalhar. Repare, vou sair do modo Wireframe com a tecla Z, vou dar a tecla A para desativar a seleção,
Eu tenho as faces como objeto que eu posso trabalhar, porque está definido aqui, ó, com Ctrl Tab também. Vou usar uma ferramenta Circle Select, teclando a tecla C, eu abro o círculo e vou escolher somente essas faces daqui da frente. Ok? Vou sair da ferramenta Circle Select com a tecla ESC e vou digitar o Edge Extrude. Então, quando eu dou o Extrude aqui, olha, eu fiz a extrusão daquelas malhas que eu subdividi, né? Se eu quiser dar um S agora, eu posso utilizar uma escala. E aqui eu tenho um objeto estranho pra caramba, né? Mas utilizei efeitos usando o Extrude, ferramenta Extrude, e usando também o Subdivide aqui para causar esses efeitos. Então, quando eu entrar aqui, clicando o Tab no Object Mode, eu tenho uma figura aqui também não identificada na minha área espacial. Vou voltar para o modo Edit, clicando o Tab novamente. Vou dar o Ctrl Z para voltar ao meu objeto, a formatação daquele cubo simples. Aqui está. Vou clicar a tecla 1 para ver de frente. Então é isso. A ferramenta Subdivide ela vai me permitir trabalhar o afinamento da minha malha aqui, desse cubo, transformando um bocado de cubinho pequeno. Vou dar o A para desativar e vou acionar a ferramenta Aramado com a tecla Z. Conhecemos aqui a nossa ferramenta Subdivide. Vou arrastar um pouquinho aqui para baixo. Vamos conhecer uma outra ferramenta que é o Loop Cut. O Loop Cut vai funcionar como se fosse um corte, tá? Uma subdivisão. Porém, tanto com a Subdivide e a Loop Cut, eu não vou ter os cortes que eu fiz individuais. Eu vou usar para isso uma ferramenta posterior que nós vamos conhecer, que é a Separate, que vai permitir a gente separar, né, as malhas aqui nos momentos corretos. Então, o corte que eu vou fazer é uma subdivisão. Eu vou criar mais faces, mais arestas, mais vértices para o objeto. Só que o Subdivide ele me permite fazer por um todo. Ele vai fazendo de forma ordenada, né? Aqui não. No Loop Cut eu defino como é que eu quero fazer o corte. Então, quando eu clico a ferramenta aqui com o botão esquerdo, ou utilizando essa ferramenta, tem tecla de atalho, diferente da Subdivide. A Subdivide não tem, tá? Tecla de atalho. Mas eu tenho como usar o menu especial clicando a tecla W. Repare que eu abro o menu especial e aqui eu tenho a opção de escolher o Subdivide e o Subdivide Smooth. Ok? Eu não tenho um atalho direto, mas posso com a tecla W também acionar a ferramenta. No Loop Cut eu uso o Ctrl R, eu clico aqui. Então, quando eu dou Ctrl R, eu não vou ver nada aí por enquanto. Mas quando eu encosto meu cursor nas laterais, na parte superior e inferior, repare que surge uma linha aqui. Não sei se é roxa, lilás ou rosa. Será que cor é meio ruim de identificar? Mas, sendo roxa, lilás ou rosa, essa linha, quando eu encosto, eu estou dizendo de que forma eu quero promover o meu corte, ou seja, a minha subdivisão. Se eu escolher dessa forma, quando eu clicar o primeiro clique no mouse, no botão esquerdo, eu aciono a ação, para escolher onde eu quero fazer a divisão. Eu ainda não fiz a ação da ferramenta. Eu agora posso arrastar para cima e para baixo. Essa subdivisão que eu quero fazer. Se eu quero definir essa subdivisão aqui, eu clico novamente com o botão direito. Aí sim, eu fiz a ação. Então eu criei uma subdivisão do meu objeto. Vou mudar aqui a visão para a visão sólida e vou utilizar os recursos de face. Repare que aquele objeto aqui na lateral que só tinha uma face passou a ter duas. Em todas as faces onde ele fez a subdivisão. Está vendo aqui? Então eu posso clicar aqui com a tecla E, fazer uma extrusão, dar um S, E novamente, e aí eu vou criando formas diversificadas conforme a minha vontade. Vou dar o Ctrl Z para retornar. Tá? Voltando à visão de frente, novamente com esse corte aí feito, vou dar a tecla Z para ver a iframe. Repare que eu tenho, vou desativar a seleção. Agora, como usar a opção de seleção de um subobjeto aqui? Vou, como exemplo, utilizar o subobjeto aresta. Então, venham na caixinha Ctrl Tab ou aqui embaixo, clicando na opção Ctrl Tab, eu escolho a opção de trabalhar com aresta. Quando eu clico aqui com o cursor, eu vou selecionar essa aresta aqui, que está de frente. Selecionei somente ela. Se eu quiser selecionar ao mesmo tempo as arestas que compõem essa seleção dessa aresta aqui que eu fiz, ou seja, essa aqui laterais, eu posso usar a tecla Tab para isso. Quando eu uso o Tab, que eu clico sobre essa aresta, repare que todas as arestas que estão ligadas a elas, nesse sentido, serão selecionadas. Se eu der a tecla S de escala, se eu utilizar o manipulador de escala, com a tecla S, eu vou dando formas
diferente ao meu objeto. Se eu utilizar aqui ó, o manipulador de deslocamento, eu vou afinando a minha malha e dando formas diferentes ao meu objeto. Vou usar aqui a visão de sólido. Repare, ó, eu estou dando formas distintas ao meu objeto. Se eu criar aqui, ó, quando eu crio o Loop Cut. Então, o Loop Cut é uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar também com a modelagem. Tecla 1, vou voltar à visão aremado. Então, eu posso aqui movimentar. Se eu quiser dar outro corte aqui, posso novamente utilizar a ferramenta Ctrl R. Ctrl R, acionado, encosto novamente o cursor, ó, tanto nesse sentido como nesse. Tá vendo aqui? E aí eu escolho, eu quero nesse sentido aqui. Clico a primeira vez, só que agora eu não quero fazer só uma subdivisão, eu vou querer fazer duas. E aí eu uso o scroll do mouse para cima ou para baixo, para aumentar o número de subdivisões, com o scroll do mouse para cima, e para baixo para diminuir o número de subdivisões, chegando até o número 1. Então se eu der aqui ó, mais um movimento, eu vou aumentando, eu vou criando uma diversidade de subdivisões. Então no momento que eu criei, nesse caso aqui, duas subdivisões, se eu clicar o botão esquerdo, eu faço a ação. Quando eu puxar, clicar novamente, eu aciono a ferramenta. Então agora, dando o A para desativar a seleção, eu posso usar aquele recurso, novamente selecionando a aresta. Ó, clico sobre essa aresta que está aqui. Se eu clicar sobre ela, clicar no Tab, eu seleciono todas as arestas que compõem o segmento dela. Mesma coisa se eu clicar aqui. Ó. Se eu clicar aqui nessa aresta, eu vou selecionar somente ela. Se eu clicar com o Tab selecionado, ó, eu seleciono todas as arestas que fazem essa composição aqui, dessa que eu selecionei. Então, nesse caso, eu vou selecionar de cá, da frente, vou manter o Tab selecionado, então selecionei ó, todas as arestas aqui em volta. Aqui eu posso agora, o manipulador com a tecla S, ó, e vou dar uma formatação diferente. Vou usar meu manipulador de deslocamento agora, para cá, e quando eu for ver o meu objeto, novamente, na forma sólida, repare que o meu objeto já se transformou em um outro. E aí, se eu quiser utilizar os meus recursos do Extrude, vou escolher aqui a face, por exemplo, clico nessa face daqui, clico nessa face daqui, com o Shift pressionado. Com essas duas faces selecionadas, eu não quero utilizar o Extrude região, porque eu não vou conseguir fazer o efeito que eu quero. Eu quero puxar cada uma em direção à sua face. Aí sim eu uso o Extrude individual. Quando eu clicar, ó, eu puxo nesse sentido. Repare que eu criei ó, o direcionamento de um objeto e dou uma forma totalmente diferente. Se eu quiser dar um Extrude nessa parte de cima, seleciono somente essa, dou um Extrude região, que é com a letra S só. Tá vendo? Puxei, dou o S de escala para diminuir a face, selecionado, e aí vou criando ó, algumas coisas né, fantásticas aqui na minha área espacial. Então, conjunto, que é esse uso entre o Extrude, o Subdivide e o Loop Cut, eu tenho como fazer uma gama de modificações aqui na minha malha, no Edit Mode. Ok, pessoal? Então, vamos aguardar um próximo tutorial. Grande abraço.